Na série de vídeos sobre o PySimple GUI, nós mostramos como criar uma janela de cadastro de cliente que foi baseada em uma dessas fichas de cliente que compramos em papelarias. A ficha é essa mostrada na tela. Com base nela, vimos que precisamos guardar um conjunto de informações sobre a empresa em questão, como, por exemplo, razão social, CNPJ, inscrição, endereço, etc. Muitos de vocês vão falar que está faltando um monte de informação, e eu concordo. Mas como a ideia dos vídeos era mostrar como criar uma janela de cadastro usando Python e também mostrar como usar o Python para acessar um banco de dados, então acredito que o exemplo está. Essa série ela tem duas partes. A primeira, logo a seguir nesse vídeo, é um resumão dos comandos SQL, focando naqueles que vamos utilizar. Se você já conhece SQL, pode pular essa parte, quer dizer, pode pular esse vídeo. E se você não conhece, sugiro seguir por aqui. Se no final você ainda assim achou que foi muito corrido, posta um comentário aí. Se tiver muita demanda, eu faço um vídeo sobre isso. O link para a segunda parte está nos comentários e no final desse vídeo. Assim fica mais fácil você ir direto. Existem diversas formas de armazenar e recuperar dados com Python. Eu vou mostrar nesse vídeo um método bastante simples, mas também eficiente de lidar com dados. Nós vamos criar um banco de dados usando o SQLite. A biblioteca para utilizar o SQLite já vem no Python, portanto a gente não precisa instalar nada. Além disso, o SQLite utiliza a linguagem SQL, e assim o que aprendemos para o SQLite pode ser utilizado para outros bancos de dados mais poderosos. Alguns pontos importantes para o SQLite é que ele não precisa de servidor para ser executado. O banco de dados do SQLite é integrado ao aplicativo que acessa o banco de dados. Quer dizer, nosso programa vai acessar direto os dados sem precisar de um servidor no meio. Então, a aplicação vai ler e gravar diretamente esses arquivos. A gente, na verdade, vai ver que o SQLite consegue, inclusive, trabalhar com esses dados em memória. Então, a ideia é criar os campos indicados na tela. Então, a gente vai criar uma tabela, que a gente vai chamar de cadastro, e esse conjunto de campos correspondendo aos campos que a gente viu naquela ficha inicial. Dois desses campos são obrigatórios, razão social e CNPJ. Nós vamos utilizar o CNPJ como chave de pesquisa, isso é, quando desejarmos achar uma empresa cadastrada no banco de dados, devemos fornecer o CNPJ. Assim, a gente vai garantir que uma empresa só tem um CNPJ e um CNPJ tem só uma empresa. Todos os campos que a gente vai usar, a gente não vai se preocupar com campos, com qual tipo do campo. Se razão social é string, se é um string de tamanho 10 ou 20 ou 50, a gente não vai preocupar com isso. Na verdade, essa é uma vantagem do SQLite. Ele usa tipos dinâmicos para as tabelas. Isso significa que você pode armazenar qualquer valor em qualquer coluna, independente do tipo de dados. Lógico que isso também faz com que o banco de dados fique mais confuso. Mas para o nosso banco de dados, que é muito simples, a gente não vai preocupar com isso. Então vamos ao SQL. Nós temos duas grandes tarefas para fazer. Primeiro, nós precisamos de conseguir manipular tabelas, que é onde os dados são gravados no banco de dados. E também a gente precisa de manipular os dados. Com relação às tabelas, nós temos que criar e eventualmente apagar uma tabela. E com relação aos dados, a gente precisa de inserir novos dados ou alterar parte dos dados que já estão gravados no banco de dados, por exemplo, atualizar o endereço de um cliente. A gente precisa de ler os dados, então a gente precisa, por exemplo, recuperar um cliente que foi gravado e, eventualmente, a gente também precisa de apagar, a gente pode querer apagar um cliente do banco de dados. Para criar uma tabela, nós vamos usar o comando que está aqui na tela. Antes disso, deixa eu explicar como é que está o diagrama dessa tela. Essa tela, na verdade, já tem três pedaços. Aqui à direita tem um diagrama que mostra como que a gente cria o comando SQL.
À esquerda, a gente tem o comando que a gente está utilizando no nosso programa. E aqui embaixo, sempre tem um link para a documentação do comando que a gente está tratando. Então, vamos entender o nosso comando. Vamos seguir, por enquanto, vamos seguir também o diagrama, para que vocês entendam como que esse comando, né, que o comando que a gente está utilizando foi obtido a partir dele. Então a gente começa sempre por essa bolinha da esquerda e o comando termina quando a gente chegar nessa bolinha da direita. Seguindo aqui, a gente vê então que obrigatoriamente a gente tem que colocar essa palavra create. Aqui divide. Então eu poderia preencher temp ou temporary ou ir direto para table. Como a gente não vai usar tabelas temporárias, a gente vai direto então de create para table, e é o que a gente tem no nosso comando, create table. Aqui tem uma nova divisão, ou eu posso ir para baixo ou seguir para a direita. Se eu seguir para a direita, eu tenho que escrever if not exists, que é esse bloco que está aqui no nosso comando. Esse bloco significa que quando o comando for executado, se a tabela não existir, ele vai realmente criar a tabela. Se ela existir, simplesmente ignora o comando. Então isso é bom, no nosso caso é bom porque a gente adotou uma estratégia simples e meio burra, que é toda vez que o programa é aberto, a gente tenta criar a tabela, porque a gente precisa de ter uma tabela no banco de dados. Então, se a tabela existir, a tentativa falha, mas sem dar nenhum erro. E se a tabela não existir, ele simplesmente cria uma tabela em branco. Daqui a gente vai para baixo. Uma opção seria colocar a tabela, né, criar um esquema. Eu não vou entrar em detalhes disso, se vocês quiserem dar uma olhada na documentação. Isso aqui normalmente é para banco de dados maiores. Então, a próxima coisa, depois de create table if not exists, é o nome da tabela, que é o nome que a gente está dando aqui, cadastro. Seguindo aqui, também tem uma divisão. Se a gente for para a direita, essa caixinha está falando que eu tenho um comando, existe um comando no SQL chamado select. Isso significa que na verdade eu consigo usar a seleção em alguma outra tabela que já existe no banco de dados, e a estrutura que é voltada por esse select é usada para criar a tabela que eu estou fazendo. Não é o nosso caso, que a gente sabe os nossos campos, a gente inclusive não tem nenhuma tabela no nosso banco de dados. Então nós vamos seguir aqui para baixo, e o próximo passo então é colocar um abre parênteses, que é esse abre parênteses que está aqui. E aqui, em seguida ao parênteses, tem um loop. Esse loop é o que define quais são as colunas, quer dizer, aqueles campos que a gente colocou na tabela. Nota que essa definição de colunas, ela tem uma quantidade razoável de opções. A gente está usando a única opção obrigatória, que é o nome da coluna. Quer dizer, eu preciso de pelo menos definir o nome da coluna para que ela seja criada. Então, o que a gente está fazendo aqui é, depois do abre parênteses, o nome da coluna, vírgula, o nome da coluna, vírgula, assim por diante, até a última. Quando chega na última, não tem vírgula mais. Existem outras, a gente poderia colocar aqui outras restrições sobre a tabela, como por exemplo, criação de índices e outras coisas mais. Não é o caso, a gente está fazendo a tabela o mais simples possível. Então o próximo passo nosso é fechar o parênteses, é o parênteses que você está vendo aqui. A gente também não tem nenhuma outra opção que define armazenamento e tudo mais. A gente vai direto, chegamos na bolinha, então a gente tem o nosso comando terminado. Então, só para recapitular, a gente tem um conjunto de palavras-chave que a gente tem que escrever do jeito que ela está aqui.
o nome da tabela, abrir parênteses, listar os comandos nesse formato, né? O nome listar os campos, né? Nesse formato, o nome do campo, vírgula, o nome do campo, vírgula, assim por diante. O último campo não tem vírgula e fechar o parênteses. Com isso a gente criou para apagar uma tabela, o comando é bem simples. A gente tem que escrever drop table. No nosso caso, a gente está usando esse if exists pela mesma simplicidade que a gente viu na criação. Nota que aqui é o contrário, aqui é if exists, quer dizer, ele vai apagar a tabela se ela existir. Se ela não existir, ele não faz nada. Então, drop table if exists e o nome da tabela que a gente quer. Para inserir os dados, o comando insert into é o comando que a gente vai usar para poder fazer essa tarefa. Nota que o comando tem um monte de opção, a gente está usando uma opção bem mais simples, né? A gente está usando a forma bem mais simples dele, que é a gente usa as palavras-chave insert into, o nome da tabela, abre parênteses, a lista dos campos separado por vírgula, lembrar que o último campo não tem vírgula, fecha parênteses, velhos, abre parênteses, e para cada campo que eu listei aqui, eu tenho que pôr o valor que esse campo vai receber. Ok? Então, aqui eu tenho dois campos e aqui embaixo eu tenho o conteúdo dos dois campos. Nota que a minha tabela tem mais do que dois campos, então eu posso colocar menos campos do que o total de campos da tabela. Mas, de todo jeito, se eu tenho dois campos, eu tenho dois valores. Se eu tiver três campos, eu tenho três valores. E assim por diante. Aqui embaixo, eu estou mostrando só uma variação desse formato. Por quê? Como a gente não tem... Como esses campos, né, os valores que vão ser inseridos na tabela, eles estão invariáveis dentro da minha tela, o SQLite no Python, o comando, né, que executa o insert, ele usa essas interrogações como marcadores para você inserir variáveis. Tipo quando você vai dar aquele ponto format, né, quando vai dar um print, é uma forma parecida, né, só que para o SQL. Então, mas vale a mesma coisa, né? Eu tenho dois campos, eu tenho duas interrogações. Se eu tiver três campos, três interrogações. Tá? Acho que isso aqui vai ficar mais claro quando vocês virem no código. Para atualizar os dados, a gente usa o comando update. O comando é update, o nome da tabela, e aí set o campo que a gente quer igual ao valor que a gente quer alterar no campo. Então, aqui teria o nome da rua. Nota que aqui eu já estou fazendo a anotação do comando, onde eu já estou colocando a interrogação para servir como uns marcadores, porque na verdade a gente vai usar as variáveis da tela para substituir, né, para serem substituídas aqui no comando e alterar o valor do logrador, por exemplo. Uma coisa importante a gente está atualizando. Como é que o banco de dados sabe o que tem que ser atualizado? Para isso serve essa cláusula aqui.
Isso é chamada de cláusula where. Ela faz parte do comando. Vem depois do set. E eu escrevo where e uma expressão booleana. Essa expressão booleana que está aqui, que já fiz uma bagunça, essa expressão booleana que está aqui, ela é o que vai dizer para o banco de dados aonde ele deve trocar o logradouro. Então, imagina que o logradouro aqui eu escrevi que lá na minha tela eu escrevi que aqui é a rua 1. Ele vai usar então o CNPJ que está na tela para poder fazer a alteração. Como eu sei que eu só tenho um CNPJ no banco de dados para cada empresa, isso aqui está garantindo para mim que eu tenho que só uma empresa está sendo atualizada. Nota aqui, se eu quiser atualizar da mesma forma que eu mostrei no insert, o update também pode atualizar mais de um campo ao mesmo tempo. Segue a mesma regra. Eu acrescento vírgula e CEP igual a interrogação. Isso significa agora então que no meu comando do SQLite eu tenho 3 campos que eu vou buscar de variáveis, né? O valor do logradouro, o valor do CEP e também o valor do CNPJ. Com isso, significa que eu vou alterar o CEP e o logradouro desse CNPJ. Ok? O comando de delete também ele é bem simples. Aqui a gente vê que ele pode ser um pouco mais complicado, mas o comando que a gente vai usar ele é bem simples. Obrigatoriamente a gente tem que escrever delete from, o nome da tabela, e aqui é a mesma ideia que a gente viu no update. Eu tenho uma cláusula where, e essa cláusula where vai falar o que eu tenho que apagar. Então, aqui vale a mesma coisa. Eu estou usando CNPJ porque eu sei que se o CNPJ existir, eu vou apagar aquela empresa que tem aquele CNPJ. Se o CNPJ não existir, vai voltar um erro. E o último comando que nós vamos ver é o select. O select é o comando então, que permite você buscar os dados que estão gravados no banco de dados. Nota que o select ele pode retornar um ou mais. Eu vou mostrar esse comando que a gente está mostrando aqui na tela. Ele é muito mais simples do que o diagrama. Você vê que o diagrama ele é bem complexo, ele tem um monte de informações adicionais. Mas eu vou mostrar, a gente vai usar só esse formato, que é select, esse asterisco, from, o nome da tabela, a cláusula de seleção. Na verdade, nosso comando podia acabar aqui. Vou explicar isso primeiro, depois eu vou para o limite. O que eu estou falando? Eu estou falando, então, para o banco de dados. Selecionar. Asterisco significa buscar todos os campos. Mas eu podia ter colocado o campo que eu quero aqui. Por exemplo, eu podia ter colocado que eu quero select, razão social e o CNPJ só. E ele ia voltar somente razão social ou CNPJ. Como o nosso banco de dados é pequeno e a gente tem poucos campos, não faz muita diferença. Vou voltar todos, né? E lembrando que a nossa cláusula aqui, da mesma forma que ele funcionava, que a gente viu nos outros comandos para trás, a gente está usando CNPJ. Como o CNPJ só tem uma empresa que tem aquele CNPJ, essa parte de cima do comando aqui, ela retorna então ou nenhuma empresa se o CNPJ estiver errado, ou uma empresa se ela existir no banco de dados. Bom, para que esse limite? Está aqui só para lembrar
que a gente pode, na verdade, retornar mais de uma coisa, né? A gente pode ter mais de um resultado, de um cliente como retorno. Então, por exemplo, aqui eu estou, ao invés de usar o CNPJ, eu estou usando Estado. Eu espero que eu tenha mais de um cliente em São Paulo. Então, o que vai acontecer? Esse pedaço de cima vai retornar todos os clientes. E eu posso ter, sei lá, vamos dizer, 100 clientes em São Paulo. E aí, como eu tenho 100 clientes, mas eu quero mostrar somente 20 na tela, eu posso usar, então, essa cláusula aqui para limitar o número de clientes que vão ser retornados, né, para o meu programa em 20. E além disso, eu posso usar um esquema que é paginação, quer dizer, eu quero voltar a 20, mas eu quero que comece a partir da posição 20. Com isso, então, se eu souber manipular direito o offset, eu consigo pegar os primeiros 20, depois os 20 seguintes, depois os 20 seguintes, ou voltar para os 20 anteriores, né? Então, eu consigo fazer esse tipo de caminhar no conjunto de dados quando eu tenho muito dado, né? Quando o select retorna muita coisa. Mas lembrando, no nosso código, a gente vai usar somente esse comando aqui de cima. Vocês vão ver, eu só deixei aqui o alerta, existe um problema com relação a usar a paginação quando seu banco de dados é muito grande, porque pode significar que ele tem que fazer toda vez que você executa esse comando com offset, ele pode ter que buscar. Imagina que você tem 1 milhão de clientes, você quer buscar a página, né? E você está andando de 20 em 20, você quer buscar a página 900 mil e tanto. Então pode ser que ele precise de caminhar nesses 900 mil e tanto. Ele não vai vir com isso pela rede, mas o banco de dados vai pegar e processar isso tudo. E nesse caso aqui, como a gente está usando o SQLite, não é nem rede, né? Ele vai ter que caminhar nesses clientes todos na memória local do seu computador para poder achar aqueles que você quer para poder te retornar. Então, a paginação, quando seu banco de dados é muito grande, não é um bom método. E aqui nesse site tem uma discussão de como resolver esse tipo de coisa. Nós não vamos ter esse tipo de problema. Pronto, nós já conhecemos então todos os comandos necessários para criar o banco de dados. O último detalhe que eu queria falar é como é que funciona essa biblioteca, o SQLite, ainda, né, na teoria, e eu prometo que é o último slide, e a gente vai para o código. A biblioteca do SQLite, o funcionamento dela basicamente o seu programa executa precisa de executar um conjunto de operações. Essas operações são fornecidas por essa biblioteca, que efetivamente executa o comando. Quer dizer, ela vai no banco de dados e busca o dado que você quer. Então, como é que isso acontece? Tem um conjunto de etapas que tem que ser seguidas. A primeira etapa que a gente tem que fazer é conectar no banco de dados. Isso é feito usando um comando do SQLite que chama connect, e você fornece o database. Tem dois tipos de database que você pode fazer. Você pode ter um arquivo de dados, mas você também pode ter o database em memória. Usar em memória é bom porque é rápido, mas se desligar o computador apaga tudo, né? Então isso aqui é normalmente para cache. Então no nosso caso específico a gente vai trabalhar sempre com arquivo. Então, executando o connect, ele retorna para você um objeto de conexão, e esse objeto de conexão te permite criar um cursor. E o cursor é o objeto, né? Esse comando retorna o cursor,
E o cursor é o objeto que te permite dar os comandos de verdade no banco de dados, né? que é o que vai permitir dar aqueles comandos de select, insert, create table, aquelas coisas todas que a gente já viu. E depois que a gente tiver feito tudo que a gente precisava no banco de dados, a gente precisa de dar um close na conexão, porque na hora que a gente abre a conexão, você está criando você está utilizando um monte de recursos do sistema operacional, como por exemplo, abrir o arquivo e tudo mais, né? Abrir área de memória, fazer com que o sistema operacional verifique se tem alguma atualização para ser feita, né, com relação à informação do banco de dados, essas coisas. Então, sempre lembrar de fechar o banco de dados. Então, o que são esses 3 pontinhos? São esses comandos que são realmente a realização dos comandos que você quer executar, do tipo inserir um novo cliente, ler os dados de outro, fazer a atualização de outro e assim por diante. A gente tem a execução disso é feita usando o cursor. Então a gente vai dar, ele tem um dos métodos que ele tem chama execute, tem outros, né, que permitem execução também, mas esse é o que a gente vai usar especificamente. E ele permite, por exemplo, dar um select. Como é um select, ele retorna um result set, que é um objeto, né, result set, e esse objeto de result set é que permite você buscar os dados efetivamente. O result set tem duas formas de funcionar. Você pode retornar um por um, até não ter mais a resposta para ele aqui, em vez de ser o dado, ele vai retornar esse dado igual a none. Ou então você pode usar, se você, por exemplo, está fazendo um select, que você sabe que necessariamente vai retornar mais de um dado, você pode dar um fetch all, e ele vai te retornar então uma lista com todos os dados que ele selecionou. Uma outra opção é você dar aqueles comandos que fazem alteração nos dados, né? Tipo insert e tudo mais. E por último, esses comandos que você executa, né? Update, insert e tal, eles precisam de ser gravados definitivamente no banco de dados, né? Eles podem ficar em cache e não serem atualizados até você dar um commit. Então é praxe, né, você dar esse commit. No nosso caso, por exemplo, a gente vai estar dando commit toda vez que a gente executa o comando para garantir que ele está sendo gravado. Ok, então, esse é o fim da teoria. Vamos para o programa. Se você quiser mais informação sobre o banco de dados ou sobre a API do Python, os links estão aqui na tela. Até!